Olá, vamos para o segundo vídeo então, de formação sobre a missão paroquial, também conhecida como visitas missionárias. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre liderança. Eu preciso que você entenda o que é liderança para me ajudar e fazer com que esse projeto aconteça da melhor forma possível, né? Para ser um líder precisa ter paixão, né? Paixão e ter visão de paixão para isso, né? As pessoas de sucesso, elas não perdem a paixão no começo. Então, você não pode começar esse projeto e daqui a pouco já perder a paixão, daqui a pouco fazer uma, duas visitas e parar. Não, tem que ir para frente. As pessoas de sucesso, os líderes, eles amam o que fazem, por isso fazem o que tem que fazer. Eles não fazem só aquilo que é fácil, né? Às vezes as pessoas dizem, eu só vou fazer aquilo que é fácil, que eu estou acostumado a fazer. Não é esse o caminho. A paixão, elas transformam os fracassados em vencedores. Então, essa visita missionária não é só para aquele que vai ser visitado, é para você que visita também, né? Então, essas pessoas se deixam levar pelas suas paixões, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é trabalho. As pessoas de sucesso, eu creio que você seja ou queira ser uma pessoa de sucesso, trabalham muito e trabalham duro, né? Depois eles sentem prazer no trabalho, eles têm que sentir prazer nessa visita. Para isso tem que fazer a visita para ver como é prazerosa. Depois eles se divertem trabalhando, não pode ser algo, né, engessado, automático, não, deve ser também uma diversão, algo que te dê prazer, que te faça bem. E eles sabem que tudo que é fácil já foi feito. Já foi feito, então talvez algo que a gente vai fazer um pouco diferente, às vezes vai parecer um pouquinho mais difícil. Só que a gente tem que entender uma coisa, né? Como diz o caipira, né? Quando é hora de comer, nós come, quando é hora de beber, nós bebe, quando é hora de dormir, nós dorme, quando é hora de amar, nós ama, mas quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook. Não. Você precisa de estabelecer metas, né? Dias, horários que você vai ver com a pessoa que vai fazer a visita com você para realizar essas visitas, né? E acreditar que trabalhar duro vale a pena, vale muito a pena, e os resultados serão grandiosos para você, para a sua comunidade, para a sua pastoral, para a nossa paróquia. Para isso eu preciso que você tenha foco nesse trabalho, focar nisso. Entender que isso daqui não é mais uma pastoral, não é mais um movimento, é um trabalho missional, uma necessidade da igreja, assim como Maria foi visitar Isabel, nós vamos visitar os nossos irmãos. Pessoas de sucesso, eu quero que você seja uma pessoa de sucesso nesse projeto, também no seu projeto de vida pessoal, eles têm foco, muito foco, né? Primeiro elas abrem o foco, depois elas fecham o foco e se especializam exatamente naquilo, né? Pessoas de sucesso, eles não ficam ciscando de tudo em tudo. Às vezes tem pessoas que ciscam de tudo em tudo. Cada dia tem uma pastoral no movimento, em 3, 4, 5... pega daqui, pega um pouquinho de lá, tal, e acaba não se dedicando. Então eu queria que isso fosse realmente uma prioridade, né, na sua vida, entendendo que não é mais uma pastoral, não é mais um movimento, é algo que engloba tudo, e para todos isso daí deveria ser essencial. Depois, pessoas de sucesso, elas desenvolvem a habilidade de se concentrar e sabem quando devem relaxar também, né? Às vezes a gente vai encontrar alguns problemas, algumas situações, algumas visitas, mas a gente não pode levar aquilo para o travesseiro. A gente não pode levar aquilo para casa, né? Não foi você que remiu o mundo. Quem morreu para remir o mundo foi Jesus Cristo. Ele é o Salvador, não somos nós. Então às vezes nós vamos encontrar algumas dificuldades, alguns problemas e até alguns questionamentos que nós não vamos saber resolver, né? E nem precisamos saber, né? Nós estamos ali naquela visita para rezar o terço, preencher a ficha e escutar. Primeiro é isso. As respostas a gente dará depois. Depois, as pessoas de sucesso, elas eliminam as coisas que distraem e as tiram do foco. Então, se aquele encontro for uma visita, tem que ser uma visita, não pode ser um bate-papo. Se o essencial da visita é rezar o terço, preencher a ficha e escutar, é isso que você tem que ter o foco, é fazer aquilo. Não é fazer outra coisa, porque às vezes você conhece pessoas, às vezes tem outra coisa para ver e tal. Chega, começa a falar de outras coisas, esquece do fundamental. Não. O fundamental é que isso deve ser feito, né? Depois, você precisa se desafiar. Desafiar de verdade para que aquilo seja feito da melhor forma possível. As pessoas de sucesso, elas vencem a preguiça. E ela se empurra para frente. Então vai ter dia que sim, você vai ter preguiça de fazer essa visita, de realizar esse trabalho. Talvez vendo esse vídeo agora você já está com preguiça, você precisa de vencer essa preguiça
e ir para frente, até porque a preguiça é um pecado capital. Né? Outra coisa, faça agora, não deixa para depois. Às vezes a gente pensa, depois eu vou terminar de ver esse vídeo, vou deixar aqui no meio, são 15 minutos, o que não é muito tempo, no máximo meia hora eu vou deixar. Não, faça agora. A mesma coisa, se você marcou aquele dia para visita, se você estabeleceu, olha, eu vou pegar 5 fichas, nessas 5 fichas eu vou fazer as visitas, né, durante 5 dias, ou durante um mês, ou durante uma semana, ou durante 15 dias, então você vai estabelecer porque você sabe do seu tempo, dos seus horários. Então faça naquele dia que você marcou, que você estabeleceu. Não deixa para depois. Né? As pessoas de sucesso, e essa formação também é para te fazer uma pessoa de sucesso, elas vencem a timidez. Todos nós somos tímidos de alguma parte, e a gente vai ter que vencer essa timidez lá, muitas vezes, ali na cara, na hora das pessoas na visita. Depois, as pessoas de sucesso, elas acreditam em suas ideias e suas intuições. E eu preciso que você faça isso, que você acredite na sua ideia, que você acredite numa intuição que você está tendo. Né? Então talvez você está indo para aquela casa fazer aquela visita e Jesus coloca no teu coração para você levar um terço a mais. Você leva. Pega aquele terço e leva. Né? Talvez o Espírito Santo te inspire a fazer alguma coisa ali naquela visita, que não é uma visita engessada, né? Ler um trecho do Evangelho, né? Ou levar água benta e jogar na casa das pessoas. Leve. Né? Então, acreditar que as ideias, né, são intuições. Essas intuições, muitas vezes, é o nosso anjo da guarda que está soprando para nós daquilo que é necessário ser feito. Depois, nós temos o quarto passo, que é desafiar-se. E eu quero que você se desafie nessa visita. Né? E isso é muito importante. Para isso, você precisa de vencer a preguiça, se empurrar para frente. Lembra de uma coisa, gente? Há uma crise de valores hoje. Né? Entenda, nós nunca seremos maioria. Às vezes nós fazemos a visita pensando assim, todo mundo agora vai ter que virar católico. Não, não tem. Na verdade, a Bíblia diz assim, que nós somos fermento na massa. Então, se nós somos um bom fermento, a massa automaticamente cresce. Né? Nós somos sal. Você não enche a comida de sal, você põe só uma pitadinha. Então, se nós somos uma pitada, se naquela casa, naquela família tiver um bom católico, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele pode, né, converter toda aquela família. Então, não entenda que essa visita vai converter todo mundo naquela casa. Você não está indo lá para converter ninguém. Você está indo para rezar o terço, para preencher a ficha e para escutar aquelas pessoas. Pra você ter uma ideia, Israel, que é a terra de Jesus, apenas 2% são cristãos. E desses 2%, pouquíssimos são católicos. Então, é o fermento, né? É uma pequena porção da massa. É isso que Jesus disse assim, nós somos o fermento que faz a massa crescer. Então entenda isso, que você é fermento, você não é a massa. Você não é 1 quilo de farinha de trigo, você é aquele fermento, aquela pitadinha que vai fazer a massa crescer ali naquele lugar onde você vai fazer as visitas. Depois, tudo começa com uma ideia. Né? Você precisa de ter ideias e ajudar nas ideias. Deus é o Pai Criador, Ele continua a criar. É a característica dele. Então ele vai criando como ele está criando talvez um missionário agora, quando você está escutando esse vídeo, assistindo esse vídeo. Porém, a primeira ideia de um vencedor é ser zombado. Né? Muitas vezes nós seremos zombados. E não se engane, seremos zombados pela liderança, pelas outras lideranças, pelas pessoas que já participam da igreja. Raramente pelas pessoas lá das casas. Na maioria das vezes as pessoas nos tratam muito bem. Às vezes aparece um ou outro que é meio chatinho, mas na maioria é uma maravilha. E aí nós precisamos criar em nós e surgir uma qualidade, que é a qualidade de ouvir, a qualidade de escutar. Lembra, se a gente foi feito com uma boca só e 2 ouvidos, é que a gente precisa de ouvir o dobro daquilo que a gente escuta. Então nós vamos lá para rezar o terço, preencher a ficha e escutar o que as pessoas têm a falar. Talvez você vai chegar numa casa que eles vão falar mal da igreja, eles vão falar mal do padre, eles vão dizer as neuroses que ele tem, as frustrações que eles têm. Escute. Você está ali para escutar. Quando a pessoa vai falando, isso se chama logoterapia, é a cura pela fala. Ela vai desabafando, ela vai pondo para fora. Às vezes lá na infância ela teve um problema com um sacerdote, com uma freira, com uma catequista, com o coordenador da comunidade, então deixa ela falar. Você não está ali para defender ninguém, nem para colaborar em criticar a outra pessoa. Você também não vai falar mal da outra pessoa. Você vai escutar. Né? Depois, a segunda fase de um vencedor é ser respeitado. Você precisa de respeitar e exigir que eles te respeitem.
E aí vem a vontade das pessoas de servir por exemplo. Quando eles olharem e ver assim que você deixou a sua casa, a sua família, o seu trabalho na comunidade, outras coisas para fazer, eles vão dizer, poxa, essa pessoa é um presente para mim. Ela deixou tudo que ela tinha para vir aqui estar comigo, para rezar comigo. Elas vão querer, elas vão ver que você é um exemplo. Elas vão ter você como uma referência. A terceira fase de um vencedor é ser considerado. Né? Então as pessoas vão perguntar para você, por que você está fazendo isso? Você está recebendo um salário para fazer isso? Qual o verdadeiro objetivo de fazer isso? Né? Entender e aceitar os elogios das pessoas. Né? A qualidade ela vem com elogio. Você precisa de acolher o elogio e elogiar também. Né? Elogiar alguma coisa naquela casa. Né? Elogiar o jeito que eles te receberam, elogiar a forma que eles te receberam, elogiar talvez a imagem que tem lá. Sempre elogiar uma coisa. Né? Isso é bom, isso vai fazer bem para a pessoa e bem para você também. Né? Ela nunca vai se esquecer daquilo. A quarta fase de um vencedor é ser admirado. Então você precisa se relacionar com aquela família. Aquele encontro você vai ser o braço da igreja, você vai ser a mão de Deus ali. Então veja bem, esse relacionamento, a pessoa vai te olhar na rua e vai falar, poxa, foi aquela pessoa que foi visitador, que foi na minha casa. Então entenda que você precisa ter um relacionamento naquela visita. Né? Olha o que a Bíblia diz, este é o meu filho muito amado, é o meu filho. Né? E Jesus dizia que quem me vê, vê o Pai. Então as pessoas precisam olhar para você e ver o Pai. Ver que você é amado por Deus. Que você se sente amado por Deus. E mostrar que você é amado por Deus não é dizer que você é amado, é mostrar isso no seu modo de ser. Né? Nós deixamos rastros, marcas onde nós passamos, pegadas. E essas pegadas que eu quero que você deixe ali com o seu modo de ser, de viver e de fazer essa visita. A quinta fase de um vencedor é ter se tornado uma referência. Né? Então, por exemplo, se você nunca foi a Paris, por exemplo, e você for em Paris, vão dizer, olha, você precisa de procurar um endereço que fica perto da Torre Eiffel. Ali perto da Torre Eiffel tem um metrô, está do lado do metrô. Pronto, você não se perde, porque você tem uma referência. Você nunca foi em Paris, mas você já ouviu falar da Torre Eiffel, você já viu fotos da Torre Eiffel. Quando você chegar em Paris, você olhar, você vai ver uma torre grande, ali é a referência. Então você é a referência. Né? Com grandes referenciais, eu só me perco se eu quiser. Né? Se você chegar em Embu e dizer assim, olha, você vai no Embu, você vai procurar um museu, né? Tem um museu do lado direito, encostado no museu está o nosso centro pastoral. Pronto, tem uma referência, mais fácil as pessoas se encontrarem. Você é essa referência. Né? Com grandes referenciais, eu só me perco se eu quiser, senão não me perco. Então, a qualidade que vem da liderança é essa. Você se torna um líder mesmo sem querer, mesmo sem se programar. E nessas visitas a gente vai encontrar muitas pessoas que têm capacidade para serem líderes ou serem novos visitadores e nós vamos acolher muito bem essas pessoas. Veja bem, Pedro ele pescava peixes e ele virou pescador de homens. Né? Então o que acontece? Jesus potencializou o dom dele, o carisma que ele tinha, que já era pescar peixes, e fez com que ele, além de pescar peixes, fosse um ótimo pescador, ele começasse a pescar homens. Então é isso que ele vai fazer com você. Deus vai pegar o teu carisma, o teu dom, né, o teu talento, e ele vai potencializar. Né? O Espírito Santo te revelará todas as coisas, creia isso. Né? Apronto que muitas pessoas lá depois vão dizer assim, quem te viu, quem te vê. Né? Eu conheço gente, por exemplo, que não rezava o terço, não sabia rezar uma Ave Maria, e depois começou a participar de terços, e aí começou a puxar terço, formar grupos. Então é aquele negócio, quem te viu, quem te vê. Não duvide do Senhor, não. Ele vai fazer uma maravilha na sua vida também. Então, para que aconteça esse projeto, nós precisamos fazer algumas coisas. Né? Primeira coisa, descentralizar. Não deixar nada centralizado na matriz, nem na comunidade, nem no coordenador. Né? Nem no padre. Descentralizar. Nós somos visitadores. Nós podemos ir lá visitar essas pessoas. Depois, delegar. Então, se aquela pessoa que é responsável pelas fichas te entregou as fichas, ele está delegando para você. E depois confiar, ele precisa de confiar que você vai fazer isso. Só que às vezes ele tem que te assustar. Você vai estabelecer com ele um prazo e ele vai te cobrar. Né? Ele tem que te cobrar, porque eu vou cobrar dele também isso. E aí o que acontece? Se você não visitou, ele vai pegar as fichas de volta para passar para uma outra pessoa. Então precisa descentralizar, delegar, confiar e às vezes até assustar, para que o negócio funcione. Senão muita gente vai ficar com ficha em casa presa
e aí as pessoas não sejam visitadas, enquanto outros poderiam estar visitando. Né? Então, muita atenção agora. Né? Aos poucos a gente vai dando aqui algumas dicas para você ajudar a se desafiar. Né? Mas isso daí vai ficar para o próximo vídeo, tá bom? Esse é o vídeo 2, que fala um pouquinho de liderança, como é essa liderança nas visitas. Que Deus abençoe você, que Nossa Senhora do Rosário nos ajude nessa formação da missão e nesse projeto das visitas missionárias. Deus abençoe.